Não penseis que eu vim para abolir a lei, eu vim para levá-la e trazê-la ao pleno cumprimento. Esta frase de Jesus, que tem duas partes, são as duas partes da homilia. Passadas essas duas partes, terminamos a homilia. Primeira parte, não vim abolir a lei. Segunda parte, vim levá-la à plenitude, à realização total. Primeiro, Jesus não veio abolir a lei do Antigo Testamento. O que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: no Antigo Testamento existem leis que não valem mais. Essas leis quais são? As leis do culto do Antigo Testamento. Nós não oferecemos mais bodes, carneiros, touros em sacrifício no Templo de Jerusalém. Isso aí está na lei do Antigo Testamento, mas isso não vale mais. Nós agora oferecemos o único e verdadeiro sacrifício, o Cristo que se oferece no Calvário. Então, existe uma série de leis no Antigo Testamento que de fato foram abolidas. Ninguém faz mais a circuncisão. Nós cristãos não evitamos carne de porco. Ou seja, nós não seguimos as leis do Antigo Testamento. Qual é a parte da lei do Antigo Testamento que Jesus está dizendo, não vim abolir? Ele não veio abolir a parte da lei que está escrita no ser das coisas. Isso chama-se 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estão inscritos na estrutura da realidade, na criação. E por que é que Jesus não veio abolir? Porque ele não veio mudar a estrutura da criação. Vou dar um exemplo muito fácil de enxergar, embora vai mexer com a vida das pessoas. Mas a homilia está aqui para isso, para mexer na sua vida, né? Jesus nos fala do mandamento do adultério. Ora, existe uma lei que está no ser da realidade. Existe uma lei que está na estrutura do real. E a lei é a seguinte: atenção, vou dar a notícia. O sexo foi feito para gerar crianças. Dei a notícia. Isso está na estrutura da realidade. Agora nós estamos numa ideologia criada pela revolução sexual da final da década de 60, início da década de 70. Estamos numa ideologia que inventou e enganou a todos os seres humanos do planeta que sexo é uma diversão. Sexo é um parque de diversões. Sexo é um direito que eu tenho de me divertir. Assim como eu tenho o direito de ir na roda gigante, eu tenho o direito de praticar sexo. Problema, você não tem esse direito. Sexo não é um direito, sexo é uma missão, sexo é um dever. Outro dia, um paroquiano veio dizer que a esposa estava grávida. E aí, eu disse, porque eles acabaram de, ou seja, está grávida novamente, mas ela ainda estava amamentando um bebê. Aí eu disse assim, nossa, que rápido, né? E ele meio, talvez, constrangido e envergonhado pelo comentário,
Ele não estava reprimindo. Eu sou a favor da vida. Mas, um pouco constrangido com um comentário, ele disse assim: mas padre, foi uma relação só. Quer dizer, assim, como se pudesse gerar criança com mais de uma relação, né? É sempre uma relação só. Gente, de uma relação só, todos nós nascemos. Uma única relação sexual virou pelo avesso a vida dos nossos pais para sempre. Umazinha, não precisou de duas. Uma. E a vida está pelo avesso. Porque você tem confusão para os próximos 30 anos, pelo menos. Porque se seu filho já estiver encaminhado aos 30 anos, diga: nossa, foi cedo. Que hoje em dia está cada vez mais tarde. Meus queridos, sexo é missão. Isto está na estrutura da realidade. Agora, a ideologia na qual nós vivemos quer fazer do sexo uma diversão, quer dizer que sexo não tem nada a ver com crianças, e quando as crianças vêm, atenção, senhores pais, a ideologia na qual nós vivemos quer que vocês alegremente entreguem os seus filhos para outro educar o quanto antes, porque eu tenho que continuar me divertindo. Se livra do filho o quanto antes. Alguns descarregam na casa da avó, mas a maioria descarrega nas mãos dos funcionários do governo, ou seja, creches e escolas que você pode dizer: não, mas a minha é particular, não é do governo, mas obedece às leis do governo. E as particulares obedecem mais do que as públicas até. Os pais alegremente, e eu digo loucamente, apressadamente, o quanto antes, querem se livrar da criança e colocá-la num berçário. E se não tiver berçário, na creche. E se não tiver creche, jardim da infância. E se não tiver jardim da infância, o quanto antes numa escola com período integral. Para que a criança seja educada pelas orientações malucas dos ideólogos de plantão. Meus queridos, existe uma lei que está na realidade. Ela pode ser dolorosa para você, mas a lei que está na realidade e ninguém pode mudar é a seguinte: o sexo foi feito para trazer crianças a esse mundo, e uma vez que você traz estas crianças a este mundo, é sua responsabilidade levar essas crianças para o céu, educá-las, dar a elas a orientação, o caminho da salvação, o caminho de Deus. Esta é a realidade, é a estrutura da realidade. E é por isso que é proibido o adultério. É por isso que você não pode ficar agora trocando de parceiro sexual. Existe uma coisa chamada casamento. E o casamento é até que a morte os separe, porque essas crianças têm o direito de ter um pai e uma mãe até a morte desse pai ou desta mãe.
Sexo é missão, e uma vez que você pôs um filho no mundo, você tem esta missão até a sua morte. E você trate de se educar bem, conhecer a fé cristã, conhecer a lei moral, saber o que é certo e o que é errado, porque essa é a primeira missão dos pais. Fazer as crianças saberem distinguir o bem do mal, o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode, o que é bonito, o que é feio, não pode, é feio. É seu dever, e isso dá trabalho. Não somente dá trabalho, requer tempo. E como dizem os americanos, time is money. Tempo é dinheiro. Se você vai dedicar tempo à educação dos seus filhos, você vai ganhar menos. Evidente. Se você vai ficar em casa educando seus filhos, você vai ganhar menos dinheiro. Aguenta as pontas e paga o preço. Vejam, nada disso que eu estou dizendo é uma coisa inventada pelos catecismos da igreja, isso está na estrutura do real. Está na estrutura do real, podem fazer quantas passeatas gays quiserem, podem fazer o movimento LGBT, RSTU, VKW, com todas as letras do alfabeto. O que acontece é o seguinte, todas as letras do alfabeto, as crianças nascem de um homem e de uma mulher. E isso está na estrutura do real. Podem fazer as passeatas que quiserem com as subvenções que quiserem de governos, de ONGs e organizações internacionais. Não tem dinheiro neste mundo e não tem propaganda, não tem ideologia que vá mudar a estrutura da realidade, e a estrutura da realidade é que os seres humanos, quando nascem de um homem e de uma mulher, ponto. Mas a ciência vai mudar isso. Sim, queira mudar isso e se revoltar contra a estrutura da realidade que foi colocada pelo Criador. Se isto não é revolta contra Deus, eu não sei o que é revolta contra Deus. Na estrutura do real, Deus fez o sexo para que ele produzisse filhos. E a perversão número 1 do alfabeto é a perversão do homem e da mulher que querem se unir numa relação sexual fechada à vida. Essa é a perversão número 1. A coisa não começa no LGBT, etc e tal. Não, começa na letra A. O alfabeto começa na letra A, e a letra A do alfabeto é o seguinte: homem e mulher os criou, e disse a eles: crescei, multiplicai-vos, dominai a terra. Saiu disso, começa o alfabeto das desordens. Isso quer dizer que sexo antes do casamento é uma desordem, porque você não está querendo filhos, e você não está dando a esse filho uma estrutura sólida e estável, chamada pai e mãe. Sexo é missão. Se você vai fazer sexo, tenha certeza que você está dando a essa criança um pai e uma mãe. Sexo antes do casamento é uma desordem. Sexo através de pornografia e de masturbação é uma desordem. Por quê? Porque sexo não é uma coisa para ser pensada. As pessoas ficam perguntando, vem homens casados perguntando: quando é que eu posso pensar em pensar em sexo, padre? Resposta: nunca. Sexo não é feito para ser pensado.
Sexo é para ser feito com a sua esposa quando vocês estiverem abertos à vida. Sexo não é uma coisa de pensamento. Como assim? Vamos explicar. Todos nós, a imensa maioria dos seres humanos, quando chega num restaurante e tem um cardápio na mão, vai pensar no que vai comer naquela hora. A não ser que seja aquele restaurante especial, que já tem aquele prato especial, que você já sabe que ele existe, e você já teve a experiência antes, então você não precisa escolher. Você, quando vai diante de um cardápio, todo mundo tem aquele momento de indecisão, sim ou não? Sabe por quê? Porque alimento não é uma coisa que foi feita para pensar, foi feita para comer. Então a maior parte das pessoas vejam, a maior parte das pessoas não passa o dia pensando em comida, no que é que vai comer. E se você passa o dia inteiro pensando em comida, você mesmo se acha estranho e diz assim: nossa, eu sou meio obcecado com esse negócio de comida, porque eu vejo que as pessoas não passam o dia inteiro pensando em comida. Sim ou não? Eu não estou dizendo que é pecado pensar em comida. Eu só estou dando aqui um exemplo. Que comida não é uma coisa que a gente fica pensando. Se você não é o chefe de cozinha, se você não é o responsável pela festa e pelo cardápio, o dono do buffet ou o contratante do buffet, você não fica pensando tanto na comida, você senta na mesa e come. Sim ou não? Você senta à mesa, a maior parte das pessoas, isso acontece com a maior parte da humanidade, a gente senta à mesa e é surpreendido pelo que tem que comer. Olha o que tem para comer hoje, nós não pensamos. Pode ser que você um dia, fulano, faz isso, aquele prato gostoso, etc. Mas aquelas pessoas que são responsáveis pela cozinha sabem que uma das maiores torturas que tem é você ficar pensando qual é o cardápio do dia. Porque você tem a responsabilidade, meu Deus, eu tenho que pensar sobre a comida, para que os outros possam passar o seu dia sem pensar nela e se sentem à mesa surpreendidos e dizem: oh, que gostoso. Comida não é para pensar. Você pode até pensar se é a sua responsabilidade ou se é a sua mania, mas não é para pensar. Estou dizendo isso e gastando esse tempo para que as pessoas não estranhem quando eu digo que sexo não é uma coisa para pensar. O problema é que de uns tempos para cá, nós transformamos o sexo em um assunto do pensamento, no qual as pessoas ficam hipnotizadas e pensando o dia inteiro. Gente, a vida está passando. Para com esta bobagem. Você imagine que tortura não é uma pessoa ficar pensando nos pratos mais requintados, no cardápio mais saboroso, dos restaurantes mais finos, e ela não ter dinheiro para comprar um cachorro quente. Se você faz isso, você está se torturando, sim ou não? Para que é que você tem que ficar pensando? O sexo não é um assunto de deleites. O sexo é uma missão. É a missão das pessoas casadas. Quando elas, diante do seu cônjuge, tomam sobre si o encargo, a tarefa maravilhosa e gloriosa de gerar filhos.
Eu sou padre e sou muito feliz de ser padre. Não tenho arrependimentos de ser padre. Mas se existe uma coisa que tem uma pontinha de inveja, só uma pontinha, depois eu vou dizer como é que eu resolvo essa inveja. Se tem uma coisa que tem uma pontinha de inveja, como padre, é o fato de que vocês casados podem pegar um filho de vocês e dizer: meu filho, filho do homem, e eu posso levá-lo à pia batismal para fazer o filho de Deus. Meu filho tornou-se filho de Deus. Isso é algo glorioso. A língua humana não irá conseguir, nem aqui, nem no céu, glorificar a Deus suficiente por esta honra majestosa de poder dizer: meu filho, minha filha, sangue do meu sangue, carne da minha carne, agora é filho do próprio Deus. Pelas águas batismais, meu filho, minha filha, filho de Deus, filha de Deus. Que glória, que alegria! Aí nós padres nos vingamos e batizamos todos os filhos de vocês, porque aí a gente faz todo mundo filho de Deus. Pronto, resolvida a inveja. A gente vai e faz o batismo, agora a gente vai e transforma os filhos de vocês todos em filhos de Deus, e isso também é glorioso. Mas eu quero que vocês enxerguem que Jesus não veio abolir a estrutura do real, porque a estrutura do real está na criação. Não pensem que eu vim abolir a lei, não dá para abolir a lei. Não dá para você abolir as leis da estrutura da realidade. Jesus, nem Deus, pode abolir a estrutura do real. Se as coisas continuarem existindo como elas existem. Não vim para abolir a lei. A estrutura do real, no campo do não cometerás adultério, é o seguinte: um homem se une a uma mulher sexualmente, nascem crianças, o sexo é uma missão. Tratem de educar os filhos, ter um compromisso entre os dois para sempre, porque a missão de educar essas crianças é para sempre, até o fim da sua vida. E isso é a estrutura do real. Mas vim para dar cumprimento. Essa segunda parte da homilia, ela é mais curta, calma, não apavora. Se até agora foi só a primeira parte, meu Deus, a segunda não vai acabar nunca. Não, estou acabando, mas essa é a segunda parte. Eu vim para dar cumprimento, quer dizer o seguinte: não é difícil a gente enxergar que, embora seja a estrutura do real, que Deus fez homem e mulher, macho e fêmea os criou, e os fez um para o outro, e os fez com a capacidade de colocar crianças nesse mundo, educá-las, dar a vida, ser fiéis um ao outro, ser fiel aos seus filhos. Não é difícil a gente enxergar que o pecado original manchou tudo isso, e que é difícil realizar essa missão. Por quê? Porque nós temos egoísmo. Aí vem as brigas, as inseguranças, os ciúmes, as infidelidades, os traumas, as feridas, as desordens no relacionamento da família. Tudo isso existe também. Não existe só a estrutura do real criada por Deus, existe a desordem do egoísmo no coração humano. E Jesus veio para levar a plenitude. Por quê? Porque Ele, morrendo na cruz,
veio para nos dar os sacramentos e nós podermos, através do santo batismo, através da santa confissão, através da santa comunhão, nós podermos ir ajeitando, reordenando, melhorando o nosso convívio, a nossa missão, porque aí nós temos, deixa eu usar uma comparação boba, um suplemento alimentar, nós temos uma força que vem do alto, uma graça que vem do céu, um amor que não é humano, é divino, um amor que é elevado por Deus. Então, meus queridos, é verdade, Jesus não veio mudar a estrutura do real, mas é também verdade que nós temos dificuldade de ser família. O marido tem dificuldade de ser marido e de ser pai. A mulher tem dificuldade de ser esposa e de ser mãe. Os filhos têm dificuldade de ser filhos e ser irmãos entre si. É tudo muito difícil, complicado. Quantas e quantas vezes no confessionário as pessoas vêm dizer: padre, eu estou aqui para confessar o meu pecado, mas acontece o seguinte, a fonte do meu pecado é a minha família. Porque eles ficam cutucando, ficam provocando, causando, acontecendo. Eu sou cristão e católico, mas minha família, ninguém põe o pé na igreja. Qual é a solução que eu tenho? Vamos fazer o seguinte, vamos pescando, cada um vai trazendo para o confessionário. Se você não consegue trazer, reza. Diz para um amigo, um vizinho convidar. Gente, tragam a família de vocês para confessar. Por quê? Porque se as coisas estão desordenadas, como ninguém é profeta na própria terra, a melhor coisa que você faz é trazer sua família para os sacramentos. É o que vai reordená-los. Não fiquem longe de Deus, não fiquem fora da graça. E se você não está conseguindo trazer ainda, aguenta firme, reza, joelho no chão, terço, calo no dedo, oferece, pede, insiste, reza. Santa Mônica levou 32 anos. Quem disse que você não pode levar 64 anos? Vamos, coragem. Vamos pedir, vamos suplicar humildemente, perseverantemente, vamos pedir a Deus que as nossas famílias, as pessoas que nós amamos, venham todos se lavar nas santas águas batismais, colocar os seus pecados no confessionário para se salvar, para que nós possamos realizar aquilo que é a graça de Deus, a vontade de Deus, o sonho de Deus. Não pensem que eu vim abolir a lei. Eu não vim abolir. A lei está na ordem da realidade. A lei é a lei da natureza criada por Deus, é a lei da criação. Eu vim para levá-la à plenitude. Se vocês não estão dando conta de seguir a ordem das coisas como ela é, confissão, comunhão, pede, suplica, reza, implora. Ele levará à plenitude, dando o amor dele e a força que vem do alto.